Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje eu vou falar sobre 5 erros que nós crocheteiras, né, ou iniciantes também, pessoas que estão iniciando o crochê cometem. São 5 erros, né, que eu considero que a gente pratica bastante, né? E isso às vezes tem resultado muito negativo, né, no nosso trabalho. Vou estar falando para vocês. E antes, né, de iniciar o vídeo, eu gostaria de convidar você, né, para vir se inscrever aqui no canal, que você que ainda não é inscrito. Se inscreva. Se você gosta de algum tipo de vídeo, de artesanato, de dicas, coloca aí sua sugestão, deixa o seu comentário, né, de pet também, moda pet. O nosso canal ele é recheado de novidade, tem vários temas que a gente aborda, vários assuntos, né, mas o foco principal é pet e crochê. Então, gente, vamos lá? O primeiro erro que nós cometemos quando nós vamos iniciar um trabalho é que a gente não consegue ler, né, as instruções, o gráfico. Quando você vai fazer um crochê, você é intuitiva. Você começa, empolga com a peça e já começa. Basicamente, você acredita assim, eu sei fazer crochê, porque eu sei fazer correntinha, ponto alto, ponto baixíssimo, né? E muitas das vezes a gente empolga, a gente, né, não lê os gráficos, não vê os gráficos. E muitas das vezes o crochê, gente, sai totalmente diferente daquilo que é proposto, né? Se você for observar um gráfico, né, de uma revista de crochê com o seu trabalho, muitas das vezes tem pontos faltando ou pontos a mais. Você empolga e você consegue fazer isso. E muitas das vezes a peça fica linda, não altera a questão visual da peça. Mas se você for uma crocheteira atenta, você logo vai perceber que tem alguma coisinha ali errada. Acontece isso muito, né? Você deixar de colocar uma correntinha a mais, um ponto alto a mais, no lugar que era para colocar mais pontos baixos, você coloca menos ou mais. É aquela coisa assim, você molda o seu crochê da sua forma. Isso é legal, porque muitas das vezes o ponto é apertado, você acrescenta um ali, ele vai ficar legal, não vai ficar repuxado, não vai ficar embabadado, vai ficar aquela coisa assim que você consegue fazer. É um erro, né, que se você for seguir a instrução ali do gráfico, você não está fazendo da forma, né, que a sua cliente pediu. Mas como a maioria das pessoas, né, dos clientes, não percebem esses pequenos erros, dá para passar de liso, né? Ou seja, não é uma questão assim visual que vai incomodar, vai alterar o seu trabalho, não. Muitas das vezes tem que desmanchar, sim, tem que desmanchar, tem que modificar, porque não dá certo, né? Se você vai na teoria de seguir seu instinto e não dá certo. Outro erro também, gente, é a questão. Você pega uma amostra. Acontece bastante isso também. A pessoa manda uma amostra para você. Olha, eu quero que você faz um tapete dessa forma. Vou mandar um modelo que você faz. Aí, mas a cliente mandou uma linha diferente. E você vai fazer aquilo, e também na empolgação, muitas das vezes, de não olhar a amostra, pode acontecer também de você fazer alguma alteração de pontos, e não fica da forma como a amostra foi, né, deixada ali para você estar produzindo a peça. Uma que a linha é diferente, outra que você não dá tanta importância, porque nós que somos crocheteiras, a gente tem mania visual. Olha a peça, eu consigo fazer. Isso aí só tem basicamente 3, 4 pontos. Eu consigo. E olha e dá aquela, né, olhada ali só. Muitas das vezes deixa só uma foto, né? E faz. E fica bem semelhante, mas não fica idêntico. Isso também é um erro, porque não segue a amostra que está em mãos, né? Outra coisa, outro erro também é a questão, gente, dos preços, né? Todos nós que somos crocheteira tem um problema muito grande, que quando você entra numa loja que vende linhas, tudo voltado para artesanato, crochê, essas coisas, você se empolga.
Enquanto você tiver com dinheiro ali, você vai comprando as linhas. Você, muitas das vezes você não faz aquela comparação de preço. E quando você vai produzir as suas peças vai ficar com um preço muito alto, né? Às vezes vai ficar até mais cara, né, do que as pessoas que estão produzindo e vendendo. Aí você vai questionar, mas por quê que a pessoa está vendendo tão barato, né? Aí você não leva em consideração, né, que aquela pessoa pesquisou, aquela pessoa fez comparação de preço e você não fez. E aí que tá um erro. Aí que você perde na margem de lucro porque você não se compara, né? Não compara o preço. Você tem a opção de estar pesquisando na internet, tem opção de pesquisar na sua cidade ou noutra cidade próxima da sua cidade. E você tem uma infinidade de possibilidades de estar comprando, né? Por exemplo, uma linha que dá uma diferença de R$2, R$3 vai fazer a super diferença ali na frente, né? Com o resultado final do seu trabalho, o valor final. Porque muitas das vezes você gasta R$2, R$3 no velo. Imagina, se você economizar R$6, já é um lucro para você. Aí você pensa, por que aquela pessoa vendeu mais barato? Mas é porque ela conseguiu comprar o material mais barato. E isso é um erro que a gente comete muito. E o quarto erro, gente, é achar que a gente, quando vai aprender a fazer o crochê, isso acontece demais. Quando eu tava fazendo crochê no início, eu posiciono a minha agulha muito diferente, né? Vocês já teve até comentários aqui, né? Nossa, você coloca a linha de forma diferente, não é bem assim. E eu achava muito lindo aquelas pessoas que enrolam a linha, né? E coloca aqui no dedo e o fio fica repuxando, né? Fica bem firme. E geralmente eu observei que essas pessoas que conseguem trabalhar com a linha posicionada dessa forma, as pessoas que têm um resultado bem significativo no crochê em questão do ponto ficar muito durinho, muito, sabe, aquela renda. Todas as pessoas que fazem renda de crochê, aquelas coisas bem delicadas, eu observo o dedo delas. Sempre elas usam o dedo, né, enrola 3 vezes aqui no dedo e aquilo dá uma segurança para o trabalho, mas eu nunca consegui fazer dessa forma. Muitas das vezes no início eu falava, não vou conseguir fazer crochê, não vou conseguir terminar uma peça porque meus pontos são muito largos e fica muito estranho. E com o tempo eu fui vendo que isso não é um erro, é uma forma de adaptação da forma como você consegue fazer. E a gente acha que é um erro. Então, assim, eu percebi que eu poderia produzir peças da forma como eu fazia. E uma coisa que eu observei, que eu poderia trocar a numeração da agulha, que poderia me facilitar a questão de apertar o ponto. Por exemplo, usava 4,5, aí eu passava a usar 3,5, sempre um número a menos para me ver se o ponto ficava mais apertadinho. E isso eu consegui um resultado muito legal, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, que perguntam qual agulha que você está utilizando, tal. Eu falo, eu estou utilizando essa agulha, mas você pode utilizar essa, recomendado pelo trabalho, né? Mas o meu caso é específico, né? Porque eu não consigo fazer com aquela numeração porque meus pontos ficam largos, então eu sempre utilizo uma menor. E então esses são os erros, são 4 erros. E o outro erro, o quinto erro, né, o último erro, é quando você vai comprar a linha, você compra a linha e vai fazer o trabalho, né, vai utilizar ali aquela linha e não olha no rótulo, né, na descrição qual agulha você vai utilizar, porque assim, o costume de fazer crochê, aí você já faz uma dedução, e nem sempre essa dedução é certa, é a agulha certa, e muitas das vezes o trabalho fica um pouquinho diferente, tem que desmanchar, porque o ponto fica um pouco mais solto, ou porque a pessoa tá fazendo ali o crochê, e tem que mudar de agulha, porque a agulha tá muito fina pra a linha, ou tá muito grossa para a linha, então tem que parar todo o trabalho para procurar uma agulha compatível. Aí nessas horas que a gente volta e olha no rótulo, né? Gente, então, gente, são os 5 erros, né, que eu falei para vocês, que eu discuti ao longo do vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Se caso gostou, não se esqueça, gente, se inscreva no canal. Eu e a Paula estamos esperando por vocês toda semana. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.